As mudanças no comportamento do consumidor, associadas ao uso da tecnologia, estão ditando o movimento da transformação na publicidade. Cabe às agências acompanhar de perto os novos rumos do mercado e encontrar saídas, de preferência impactantes e criativas, na mesma medida. A publicidade brasileira é famosa mundialmente por sua criatividade. No entanto, estamos assistindo a uma fuga de talentos no setor. Como as agências podem manter a relevância diante de um mundo em profunda transformação e no qual as marcas passam a ser elas próprias também produtoras de conteúdo? Como manter a atratividade? Como continuar próspera diante de margens mais reduzidas e novos modelos de negócios? A complexidade da nossa indústria exige novas equações que possam contemplar tecnologia, dados e criatividade de um lado e as pessoas com suas diversas demandas de outro, ainda mais no pós-pandemia. Resolver essa equação não é nada fácil. Para falar sobre os desafios atuais e os caminhos possíveis para manter o papel das agências de alavanca da economia, convidamos duas importantes lideranças do setor. Eu sou Regina Augusto, diretora executiva do SEMP, e esse é o SEMPcast, o podcast e videocast do SEMP. E hoje eu estou aqui na companhia de dois queridos amigos e acho que vocês são, além de serem pessoas muito queridas e muito ativas no nosso mercado, eu acho que vocês são um exemplo de duas lideranças que estão aí navegando nesse mar, digamos que bastante agitado que a gente está vivendo. Do meu lado direito, eu tenho a Márcia Esteves, CEO e sócia da Liulara TBWA. Muito bem-vinda, Marcinha. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês dois. E do meu lado esquerdo, o Edu Simon, cofundador e CEO da Galeria. Muito bem-vindo, Edu. Muito obrigado, muito chique esse Sempcast, parabéns. Obrigada, a gente está super orgulhoso e acho que vai ser muito bacana. Eu estou curiosíssima para a gente conversar sobre coisas importantes. Como eu disse, né, ao apresentar vocês, eu acho que vocês, não foi por acaso que eu chamei vocês dois, porque eu acho que vocês dois representam lideranças que estão em movimentos. Acho que vocês fizeram movimentos aí nos últimos 3 anos, né, a Marcinha, recentemente aí na festa de 30 anos da Liulara, mostrou aí, né, ela chegou na Liulara alguns meses antes da pandemia e a Liulara hoje já tem uma cara nova. Você lançou a galeria durante a pandemia, enfim. Tudo mudou, né, eu acho que assim, por onde que falando com você, Marcinha, de onde você veio, né, você mudou de grupo, você já era uma presidente de uma agência e se destacou nessa trajetória, e você chega com o desafio de dar uma atualizada numa agência que acaba de completar 30 anos. O que você coloca na sua listinha de checklist ao fazer esse processo? Processo de mudança, Rê? Sim. Eu tinha uma história muito feliz, né? Seria completamente absurdo eu falar que eu não fui feliz. A Grey foi minha casa, foi minha família. Eu tive 6 anos, eu assumi a presidência da Grey com 34 anos. E foi um lugar que me permitiu acertar, errar e, acima de tudo, entender o que eu tinha vindo fazer nesse mercado, né? Então, quando eu assumi a Grey, a gente tinha uma página em branco para escrever e foi um processo muito legal, porque lá atrás, honestamente, quando me perguntaram, você quer ser presidente? Eu falei, claro que não. É óbvio que eu não quero, eu não estou pronta para isso. E todos os dias eu acordo pensando que eu não estou pronta para isso, mas, por outro lado, eu estou muito pronta para chacoalhar o mercado. É uma das coisas, o Edu sempre me inspirou muito nisso. Eu fui convidada lá atrás ainda para fazer parte da diretoria da BAP, e eu comecei a entender que a gente tinha que deixar um mercado melhor do que a gente encontrou. E quando eu recebi o convite para ir para a Liulara,
Pô, cara, não dá para falar da Lulara, né? Você viu na festa, a gente completou 30 anos de uma agência sólida, de uma agência forte, que faz parte da evolução do mercado, da propaganda, com dois caras geniais, né? Assistir o Liu e o Luiz juntos de novo foi para mim talvez um dos momentos mais marcantes da minha carreira. E a mudança se fez por isso, uma agência sólida, forte, em que naturalmente precisava se atualizar, e na verdade todos os dias a gente precisa se atualizar, então todo mundo fala, a agência estava ruim? Não, a agência estava ótima. Eu fui lá para dar continuidade nessa agência ótima. E eu acho que é uma agência que me dá mais oportunidade de mexer os ponteiros do mercado. E quando eu falo mexer ponteiro do mercado, puta, como é que a gente está de fato olhando para as pessoas? Pode falar palavrão no Simplecast? Pode. Então tá bom. Pô, como é que a gente está olhando para as pessoas? Como é que a gente está olhando para as relações agência-cliente? Como é que a gente está transformando o mercado de uma forma mais equilibrada? Eu acho que a Lulara, a TBWA pensa assim, a Lulara me deu essa oportunidade. Foram 3 anos muito duros, não dá para mentir. Muita mudança, pandemia, muita movimentação no mercado, tem gente puxando o mercado para frente, então você dormiu 12 horas, você já acorda correndo e vendo, o que é muito legal, né? Eu acho que tem muita gente legal chegando no mercado e tentando fazer um mercado melhor para todo mundo, e o meu movimento acabou sendo natural por isso, assim, é uma continuidade. De novo, eu não sou o CEO, eu estou o CEO. Eu acho que isso é uma passagem da minha vida, como da vida de todo mundo. E o que eu me importo muito mais é o legado que eu vou deixar para as pessoas, para as marcas, do que qualquer outra coisa. Eu acho que a Lulara tem muito disso, então foi uma das coisas que me motivou a ir para lá. Que bacana. E você, Edu, você foi ainda mais ousado, né? Porque você estava indo super bem, né, mas você resolveu aí fazer um negócio novo, lançar uma agência, eh, o que que te claro que tem aí uma ambição no sentido mais positivo dessa palavra, mas quando você faz aí também a sua listinha dos desafios, o que que é o maior desafio quando alguém toma uma atitude como essa, assim? Bom, o que eu fiz é um sinal de falta de juízo, né? No meio da pandemia, mas eu tenho uma visão bem crítica do mercado que a gente herdou profissionalmente das gerações anteriores, que foram incríveis, admiráveis. A gente profissionalmente é o que é porque aprendeu a admirar o que eles faziam. Mas eu acho que as últimas décadas da propaganda brasileira, ela sofreu por um processo contínuo de venda das agências e por uma despersonalização de algumas das principais agências, tanto que algumas das marcas deixaram de existir, né? Eu acho que é muito raro você ver um segmento da indústria tão importante quanto a propaganda, que você olha 3 ou 4 das maiores empresas do segmento simplesmente desaparecerem e algumas outras perderem personalidade. Então, em algum momento, ao longo do meu processo como sócio e presidente da DPZT, eu comecei a me incomodar com aceitar que essa era uma transformação definitiva, né? E eu via tanta coisa errada acontecendo na forma como tratavam as pessoas, ou as reclamações gerais que a gente ouve dos clientes, ou mesmo a forma como a gente tomava a decisão, que não obrigatoriamente estava fazendo o correto para o mercado brasileiro. E eu acho que isso, de certa forma, foi crescendo dentro de mim. E eu acho que eu talvez não tivesse feito esse movimento se eu não tivesse numa posição e num momento tão especial, né? A DPZT, quando eu assumi em 2015, ela era a 17ª do ranking, e o ano em que eu saí ela era a 2ª ou 3ª maior do ranking, mais de 60% dos negócios digitais, a maior empresa do grupo que ela faz parte no Brasil, mais da metade do resultado do grupo no Brasil vinha da DPZT, o maior CNPJ dentro do Google de compra de mídia digital. Então, tudo isso me mostrava que só o tamanho não resolvia, né? E para mexer no que eu achava que tinha que mexer, eu tinha que começar um negócio do zero e também achava que tinha que começar um negócio grande, porque se eu criasse um birô, um negócio descolado, mais pequenininho, talvez a gente não conseguisse influenciar o mercado. E aí eu fui checar se tinha eco nisso com os clientes. E quando eu conversei, eu percebi que tinham clientes que estavam buscando a proposta de valor que a gente estava falando. Criar uma agência independente, nacional, que tivesse foco no desenvolvimento de talentos, que tivesse de verdade investimento em inovação, em tecnologia. Então, eu costumo dizer que, obviamente,
A gente compete com as agências multinacionais que têm muito espaço e têm modelos vencedores, o que a Márcia está fazendo na TBWA, o que a África faz, o que a nova Almap está fazendo. É uma amostra que dá para ser uma agência de grupo competitiva, inovadora, mas também faltava, o que estava errado era não ter agências grandes brasileiras, independentes, com uma personalidade de agência brasileira. Então foi esse o movimento que me levou a tomar esse risco, que eu brinquei que é uma certa irresponsabilidade, porque é óbvio que empreender no Brasil já é uma aventura. Empreender no Brasil, no meio de uma pandemia, onde nem componente eletrônico você conseguia para comprar computador, foi uma aventura daquelas que é inacreditável. Mas eu sinto, como a Márcia mencionou, que tem uma geração nova que não está disposta a simplesmente aceitar como herança um mercado com os problemas que a gente tem hoje e que está brigando para transformar de forma positiva. Então a gente vê outras agências independentes fazendo movimentos interessantes, agências de grupo também brigando para retomar uma personalidade forte. Quando um cliente contrata uma agência, ele contrata uma agência com características. Ele não quer uma agência que parece com todas as outras e que são colocadas todas no mesmo prédio, que não tem. Então, eu acho que tem um movimento no mercado de retomar um jeito próprio de fazer comunicação. E o que a gente faz hoje é fundamental para os anunciantes. Acho que nunca foi tão difícil para um anunciante comunicar. Então, as agências deveriam estar passando por esse processo que agências como a que eu citei estão passando, de fortalecimento. Porque o nosso negócio é fundamental para as marcas. E se eu puder somar, eu acho que o que o Edu fez foi uma puxada muito importante. Eu falei isso para ele na época, ele concorreu ao Caboré e, enfim, não vou entrar nesse... Mas ele concorreu a vários prêmios que eu acho que ele merecia. Sim, porque chamou muito atenção, né? Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que mostra uma atitude de executivo versus empreendedor. Que eu acho que é isso que nosso mercado se fez por empreendedores. Por muito tempo, todo mundo se tornou executivo por esse processo. E pro Edu, vamos combinar aqui, numa roda de amigos, mas numa roda oficial de mercado, porque eu falo isso para todo mundo. Ele poderia ficar onde ele estava com a maior tranquilidade, provavelmente a vida dele seria mais calma. Né? Honestamente dizendo, assim, eu não conheço os detalhes, mas segunda maior agência, estava tudo acontecendo ali, né? Construindo cases absurdos com os clientes deles, no sentido de reputação, estava tudo na maior tranquilidade. E eu acho que ele tomou uma atitude que acho que inspira, mas eu acho que mostra para onde esse mercado tem que ir. As agências têm personalidade. Eu brinquei com ele. Outro dia eu fui num lugar que dá visão para a agência dele. Aí eu olhei e falei, que lugar é aquele, com aquele telão gigante? Eu falei, a galeria. Eu falei, o quê? Aí liguei para eles, encontrei com eles. Eu falei, Edu, que agência linda é essa? Eu quero conhecer, coisa mais linda. Fez uma agência linda, inspira as pessoas. Eu acho que é um pouco sobre isso. A gente tem que aplaudir os movimentos do mercado. Por muito tempo é assim, não aplauda aquela campanha porque ela é do teu concorrente. Que nada. A gente torce, eu torço por ele, eu tenho certeza que ele torce por mim, a gente torce por um mercado mais forte. E eu acho que essa é a puxada que ele fez, que eu acho que vale muito. Não tem nada certo, tudo vai mudar, mas que a gente lute para mudar para melhor. E foi o que ele fez, mudou. Eu acho Espero que para ele, para melhor, mas para mercado, acho que foi uma puxada linda. E deu uma provocada linda. Mesmo, né? É legal isso mesmo que a Márcia colocou, né? A gente vem conversando muito no âmbito do SEMP, da ABAP, e o que a gente percebe? Quando a gente olha para trás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, talvez a gente fale, nossa, como as margens eram boas, nossa, como era mais fácil, como era mais divertido, né? Como era mais alegre o mercado. Só que quando eu olho para um negócio que eu acabei de fundar, eu tenho que esquecer o que foi 25 anos atrás. Nosso negócio tem margens, se você souber trabalhar, muito boas. Nosso negócio mexe com uma transformação nas marcas, nos produtos para quem a gente trabalha, fundamental. Nunca foi tão difícil comunicar, porque não basta um filme para você acertar a comunicação de uma marca, você tem que ter dados, você tem que ter tecnologia. Então é óbvio que no mercado assim faz muito sentido a reinvenção da TBWA, faz muito da Lulara, faz muito sentido o nascimento da galeria e outros movimentos que a gente está vendo, porque certamente o que a gente vai fazer daqui para frente é totalmente diferente do que a gente fez há 2 anos atrás. Não é há 10 anos atrás. 2 anos atrás, né, Márcia? Eu acho que se a gente pensa o que a gente fazia quando você estava na Grey, antes da pandemia, o que você faz agora... Não faz nenhum sentido mais, né? Não tem... Então, é muito difícil a gente achar que os mesmos modelos de antes vão servir para agora. Não vão. Eu queria pegar esse gancho que você falou, né?
vocês dois aí fazem parte da diretoria da ABAP. Você agora acabou de assumir como vice-presidente do CONAR, a Marcinha também participa como faz parte do conselho do IAB. Eu acho isso uma coisa muito notável, assim, não, né, eu acho que vocês são representantes de uma geração que está olhando para a indústria, e não só para o próprio umbigo ou só para a própria agência, enfim. E essa visão, ficou descolada, né, a gente perdeu isso por algumas décadas, né. Eu ainda peguei, né, na minha época de jornalista, eu peguei essa primeira geração dos nossos Mad Mens em atividade. Eles tinham isso, depois veio uma geração de criativos aí que foi incrível, né, acho que colocou o Brasil num lugar muito grande globalmente, mas para o negócio não foi tão bem assim, né, e a gente até hoje sente algumas consequências. Nesse lado de vocês, mais como representantes do setor, nas entidades que vocês fazem parte e contribuem, qual que tem sido essa agenda, assim? Na sua opinião de vocês, qual que deveria ser essa agenda? Oh, é uma agenda de união. Eu acho que a gente perdeu muito a mão no nós contra eles, eles contra nós. Essa discussão sem nenhum sentido. Eu sempre tenho me perguntado, quando eu entro em qualquer discussão, eu pergunto, mas por que mesmo a gente está discutindo? Porque quando você olha para o mercado, o objetivo é único, a gente quer fortalecer o mercado, seja na BAP, seja no IAB, seja no SEMP, assim, qualquer lugar, a gente deveria olhar para fortalecer um mercado que, de novo, emprega 400 mil pessoas, direta e indiretamente, cada R$ 1, e eu estou usando aqui dados do estudo do SEMP, mas cada R$ 1 investido em propaganda, 8,54 para o PIB, está entre os 5 principais setores da economia brasileira, não é discutível. O nosso modelo não deveria estar em discussão. Tem um monte de coisa que não está em pauta. Porque, assim, a TBWA acredita numa coisa que eu adoro, assim, quando o time está ganhando, mude. Né? É um pouco do... A gente... Mas esse não é uma questão do time estar ganhando. Existe um modelo sendo copiado no mundo inteiro. Todo mundo que é o nosso modelo, daí a gente começa a discutir nosso modelo. Então, assim, tem nada a ver. O que a gente tem que discutir é como a gente aprimora o nosso modelo, não a modificação de um modelo matador existente como o nosso. O mercado entre os 10 mais criativos, para não dizer os 5, todos os anos no mundo inteiro premiado. Nossos executivos exportados, e eu sempre falo, a gente está entre os 5 porque a gente não olha a ficha técnica. Se a gente abre a ficha técnica, tem brasileiro assinando e brasileira, assinando peça para tudo quanto é lado de agência fora. Então, quer dizer, por que a gente está discutindo? É a velha história. Se você faz a pergunta errada, você tem a resposta errada. A gente está discutindo o que não tem que ser discutido. Ah, porque daí o jornal vai acabar, daí a TV vai acabar, porque as agências vão morrer. Um bando de assunto, nada a ver. Em vez da gente olhar e falar, somos incríveis. Somos extraordinários como modelo. Tem um monte de coisa para melhorar. Relação anunciante-agência, relação com as produtoras, a relação, como estão vivendo neste novo ecossistema que se transforma todos os dias, cada um dos players. Os veículos estão bem cuidados, as agências estão bem cuidadas, o que pode ser melhorado. Isso a gente tem que conversar. Para isso que o novo sempre chega, para isso que a gente está, né, que a gente tem as conversas na BAP. Legal. Agora, voltar 10 casinhas para discutir um modelo que é vencedor. Se eu perguntar aqui para o Edu, suas marcas cresceram ou não na pandemia, com todas as dificuldades? Eu não tenho a menor dúvida que ele vai falar, cresceram e muito. Sim. Eu respondo a mesma coisa. As agências têm um papel fundamental de geração de valor para as marcas e para o resultado de negócio. Não vamos mais discutir isso. A gente tem que discutir para frente. Dá para tratar melhor, dá para a gente falar mais de ter um mercado mais diverso, dá para a gente falar mais de regionalização. Ninguém está dizendo que a gente é perfeito, o que a gente está dizendo é que a gente tem que discutir os pontos corretos de transformação. E tem algumas coisas que não deveriam ser discutíveis e, muito pelo contrário, deveriam ser exportadas. A gente deveria ter orgulho. Então, eu acho que o nosso papel aqui, de novo, muito como o Edu falou, a gente encontrou um mercado errado. Está errado acreditar que as agências trabalham 24/7. Está errado. É lei. Não é a Márcia falando, é lei. Existe uma lei seletista que diz isso. As agências deveriam trabalhar 8 horas por dia. Como? Ecossistema precisa conversar. Então, é um exemplo, porque esse é um exemplo que me pergunta, mas são vários. Eu vou falar sobre São isso muitos. pouco, E claro. isso a gente pode sentar e conversar e devemos, Sim. como a gente faz melhor. Agora, todo o resto que se cria em torno dessa espuma, está errado e a gente está perdendo tempo.
Porque quem está fazendo certo, quando tem uma relação de anunciante e agência que tem uma parceria muito forte, relação de confiança mesmo. Porque se a gente peneirar, o que o Edu fez foi uma relação de confiança com as marcas dele, nele, na equipe dele, para continuar transformando. Não interessa muito o nome, com todo respeito ao nome da agência, interessa que existe um time que confia um no outro, que está transformando o negócio, as marcas e levando isso para o futuro. É ali que a gente tem que olhar. Quanto custa isso? Não é sobre o preço, é sobre o valor. E eu acho que a gente tem que voltar para essa conversa. Então, acho que o nosso papel é muito esse. O Edu não é diretor da VAP, ele é vice-presidente. Ele é vice-presidente. Eu gosto de deixar isso bem... Me provoca. Eu gosto de deixar isso bem registrado. E eu acho que essas são as nossas conversas nas agendas, em todas as nossas agendas. Assim, como a gente faz para construir um mercado melhor para nós, para a nossa equipe, para os nossos concorrentes, para os nossos parceiros e para diante, né? Que ele seja, de fato, maior que a Márcia, que o Edu, e que ele seja o mercado, é um mercado muito forte, muito rico. Então, eu acho que o nosso papel tem sido esse, dá um trabalho danado, de verdade, você sabe disso, eu acho que a gente se dedica pra caramba também para isso, mas eu acho que é nosso dever, por outro lado, e deveria ser dever de todo mundo. Eu sonho que as faculdades ensinem o que é o SEMP, o que é a ABAP, o que é a ABA, o que é o IAB, o que é... Sabe, está na hora da gente voltar a falar sobre isso, todo mundo entender, porque às vezes as pessoas falam, o mercado está ruim, por quê? Está ruim porque ninguém entende como o mercado funciona, ninguém entende quais são as leis que regem o nosso mercado, que é a autorregulamentação. Então, se a gente não estudar um pouco sobre isso, não dá para falar. Então, não adianta, eu sempre falo, está muito fácil sair, fazer um artigo e criticar o que está acontecendo. Eu queria saber quem leu os estatutos, quem estudou, quem entende de tudo isso para poder opinar. O meu papel não é nem criticar, é opinar e tentar construir melhor. E do seu ponto de vista, Edu, essa agenda, como que deve ser A gente, reconstruída, né? Acho que a gente vive um complexo sentimento contraditório, assim, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha numa indústria, é difícil o Brasil ser tão relevante numa indústria como ele é na propaganda, né? Se a gente pensar bem, poucas são as indústrias onde a gente é o lugar a ser observado. E o Brasil assim, seja pela ótica de prêmios, seja pela ótica de inovação, da forma como a gente trabalha, seja pela ótica do modelo, a Márcia passou por isso. Hoje os grandes PITs, né, as grandes concorrências internacionais, elas emulam o modelo brasileiro. A agência, o grupo vai lá e fala, não, eu vou criar uma agência para você, onde a gente vai ter planejamento, mídia e criação, tudo no mesmo lugar. Eu falei, interessante, é o modelo brasileiro. Então, a gente chegou nesse ponto muito por um trabalho de organização do mercado. É difícil você ver um mercado onde existem as entidades, como o nosso, claramente, tem a ABA, tem a BAP, tem o IAB, e tem uma entidade onde reúnem-se todas as entidades para discutir. Então, eu acho que isso é invejável, foi construído por uma geração anterior, que tinha uma visão de defender um modelo, estruturar um modelo, e eu acho que mexer nessa governança que é muito ruim. Por outro lado, a gente tem um mercado com algumas coisas fundamentais a serem discutidas, que a Márcia também percorreu algumas, né? A questão de diversidade, questão de modelo de remuneração entre anunciante e agência, os problemas das concorrências predatórias. Então, são todas discussões fundamentais para a gente não perder um mercado que é muito importante como o mercado brasileiro. Então, a gente acho que vive esse conflito, né, Márcia, dentro de uma entidade como a BAP, a gente está o tempo todo discutindo aquilo que é fundamental, que não se mexa, o que dá para a gente rever completamente, porque a gente precisa mudar. Eu acho que a gente tem um mercado hoje que tem desigualdades importantes na questão de homens e mulheres. Eu acho que tem um mercado que não é diverso e não representa. Em comunicação, isso é um pecado mortal, que não representa a sociedade, a diversidade da sociedade brasileira. Então, são todas discussões em que a gente percebe que hoje elas ecoam. A gente tem dentro da BAP, a gente tem dentro do SEMP, a gente tem no CONAR pessoas preocupadas com essas questões. É um bom começo. Eu acho que é um bom começo. Essa é uma agenda nova. É uma agenda nova. Né? Eu acho que a nossa maior dificuldade agora é lidar com a velocidade de transformação que a gente tem que lidar. Porque algumas pautas que a gente está discutindo agora, sinceramente, elas já passaram. A discussão de digitalização, de mídia tradicional, esse assunto não faz o menor sentido. Assim como alguns modelos de agência também são modelos que já não param mais de pé, né? Que são modelos de remuneração simplesmente atrelada à mídia, a criação oferecida de graça,
para se veicular mais mídia, isso tudo não fica mais de pé, não dá para. Mas eu queria insistir que restou disso tudo, dessa equação maluca, um mercado que vale muito a pena a gente formar profissionais. Eu me preocupo muito com isso, sabe, Regina? Porque às vezes eu vou fazer uma palestra numa faculdade, faço bastante, sinto uma dívida com o mundo acadêmico, então eu tento o tempo todo estar próximo, conversar. Eu sinto que tem muita dúvida na cabeça das pessoas. Será que eu fiz a escolha certa? Sim. Porque se ouve falar tanta coisa do mercado de publicidade, a gente teve tantos escândalos envolvendo pseudos publicitários, a gente viu um mau uso das agências para lavar dinheiro, a gente viu tanta coisa que passou e que eu acho que já não representa mais o que acontece no mercado hoje. O mercado que a gente tem hoje, se eu entrar hoje na TBWA, se a Márcia me convidar para passar um dia com ela, eu sei o que eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar uma agência que está preocupada com dados, com tecnologia, que tem talvez tanto criativos quanto cientistas de dados trabalhando, uma agência que pensa em entregar um trabalho criativo que vai muito além de uma campanha. Como é que eu soluciono um problema usando criatividade? Esse mercado já existe. Eu acho que tem um problema de representatividade. A gente não está conseguindo mostrar o que significa, e essa talvez seja a pauta mais relevante que eu sinto do SEMP, nas conversas da ABAP. Como é que a gente demonstra o quanto é complexo e científico o que a gente faz hoje? Tangibilizar isso, como é né? que a gente mostra para as novas gerações que se encantam em trabalhar numa fintech, que se encantam em trabalhar numa empresa de tecnologia, que o nosso negócio é um negócio de tecnologia, só que com criatividade junto. O que torna essa combinação, eu sou apaixonado por uma combinação de dados, tecnologia e criatividade. Assim, com dado e tecnologia, e usando a criatividade de uma forma mais amplificada, não é só pensar em filme, campanha digital, você transforma o negócio de um cliente. O que acontece com o cliente quando a gente muda o nome dele de McDonald's para Mac? Eu conheço o que aconteceu com as vendas, com a imagem da marca, com o rejuvenescimento da marca. Isso tudo nasce da nossa capacidade de combinar essas três coisas, que é fenomenal. É difícil você ver um segmento tão transformador como o nosso. Então, eu acho que o grande desafio da nossa geração e das gerações que virão a seguir é o seguinte: sem perder aquilo que era fantástico da imagem que se tinha de trabalhar com criatividade, sempre foi um ambiente de atrair as pessoas mais divertidas, mais incríveis. Sem perder isso, como é que a gente ensina para quem está entrando no mercado agora, para quem é cliente, para quem legisla, para quem... que este é um mercado de transformação. Não é que a gente está vivendo uma transformação. Nosso negócio, a essência do nosso negócio, parte da transformação. é transformação. Tudo que a gente faz é transformar uma ideia, uma percepção, transformar um produto defasado num produto novo, uma estratégia. E eu acho isso fenomenal. Assim, eu falo para um jovem que me pergunta: será que eu escolhi a profissão certa? Eu pergunto para ele: será que você sabe que profissão você escolheu? Porque eu acho que essa é o que a gente tem que entender exatamente o que a gente faz. Eu acho que eu sou da diretoria do SEMP, a Márcia também. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje no SEMP é contemplar em uma só discussão todas as facetas do que a gente faz. Hoje um veículo pode ser cliente, pode ser plataforma de tecnologia ao mesmo tempo. E a gente não pode se perder nas discussões menores de remuneração a mais ou a menos. Isso aí, eu acho que é consequência de um entendimento do quão profundo é o papel de se comunicar hoje, tão complexo, né? O consumidor mudou completamente, a forma de entender o consumidor mudou completamente, a forma de chegar nele mudou completamente. Então, eu olho para o futuro com uma perspectiva muito positiva. Porque tem muitas camadas a serem construídas. Isso. Acho que isso dá uma... É isso. Dá um gás. Dá um gás. No começo, a gente falou de um aspecto que eu quero trazer ainda 2 pontos. O primeiro é falar um pouco de uma transformação que eu percebo também que está acontecendo nos clientes. Porque está tendo uma volta e um retorno, eu acho que você representa isso, das agências independentes, porque eu me lembro daquele momento da internacionalização, onde existiam policies rígidas, que os clientes multinacionais e globais tinham que trabalhar com determinadas agências. E você, quando foi para a Liu Lara, você trouxe um histórico que você já tinha construído na Grey com a P&G, que é um cliente que você já atende há muito tempo, mas que era do WPP, e você mudou de holding e de rede e conseguiu fazer isso. Eu acho que essa flexibilidade, ao mesmo tempo que você tem clientes que também são globais, que embarcaram na sua aventura, no bom sentido também,
né, e te deram esse voto de confiança. Este discurso também de transformação está acontecendo do lado dos clientes, né, e vocês provocam isso é junto, ou eles provocam essa mudança? Como que tem sido isso? Quem ou é sabe, são Da re elas acontecem, ao Cara, mesmo eu tempo? acho que isso é uma coisa assim, tá todo mundo se transformando e não tem jeito. Eu acho que tem anunciantes, muitos, que também querem construir um mercado mais saudável. Não são poucos, não são muitos, e tá todo mundo na mesma busca. Eu sempre costumo dizer que não é à toa que os nomes das pessoas estavam na porta das agências. Inclusive, no que depender de mim, a Liulara vai se chamar Liulara TBWA ad eterno, porque eu tenho o maior orgulho deles. Mas eu acredito de verdade que as relações são feitas por confiança. Então, assim, era Liu e Lara, e não porque eram só eles, existiam centenas de pessoas ali trabalhando com eles, mas estavam lá porque acreditavam no Luiz e no Jax. O McDonald's é um exemplo, é uma marca globalmente atendida pela TBWA. Quando os gringos me perguntam, eu falo, mas não dá nem para pensar em ligar para o Edu. Não é de brincadeira, não, tô falando sério, tá muito bem atendido, obrigada. Se um dia eles não estiverem bem atendidos, é capaz deles pensarem de outra forma. Mas eles estão muito bem atendidos e ainda bem, porque tudo que também a gente não quer no nosso mercado é essa mudança de conta, assim, briguei um pouquinho com você, me separei, tô indo embora. Ou não gostei do seu custo, vou abrir concorrência. Não é essa relação, são relações de longo prazo que fazem com que as construções de marca sejam de longo prazo, melhores. Então eu acho que os anunciantes eles também estão buscando o que a gente está buscando, os casamentos perfeitos. Como o Edu falou, as agências não são commodities, cada uma entrega de um jeito diferente. A TBWA tem uma proposta de plataforma, né? Lá entrega plataformas, a Galeria tem outra proposta, a Grey, na minha época, tinha uma proposta. Cada agência vai ter uma proposta e as marcas vão buscar essa proposta somada à confiança de talentos que vão construindo essa história juntas. Então, pelo menos, eu sou uma mulher de relação de longo prazo, eu acredito muito em longo prazo. Eu gosto muito das pontes, assim, eu não gosto de... Eu sou mais densa, eu diria, em todas as minhas relações. Minhas amigas de infância são minhas amigas de infância, primeira namorada desde os 15. Eu tenho essa relação de muito tempo, eu não gosto muito dessa... eu fico 10 Essa anos coisa numa agência, efêmera, né? 10 outras... Eu realmente acredito que as relações se constroem assim, porque a confiança ela vai se construindo à medida em que as atitudes vão acontecendo. Então, eu acho que os anunciantes também têm isso, né? Eu tenho o privilégio e a sorte de trabalhar com alguns... com os anunciantes, vou dizer, com as pessoas que confiam que a gente vai estar ali para eles, para o que der e vier, que a gente vai transformar o negócio, que a gente vai ser... A gente não vai descansar nunca, no sentido, nas horas vagas, não estou falando de horário, tô falando de pensamento, de tentar fazer o melhor. E eu acho que isso se constrói. Quando você vê um movimento, de novo, eu estou citando o Edu, porque o Edu está aqui, mas quando você vê um movimento como o dele, ele levou alguns clientes junto com ele, o Edu levou. Os clientes, eu sempre falo, vamos colocar o sujeito e o objeto no lugar certo da frase. O Edu estava fazendo o trabalho dele. E os anunciantes e os clientes têm uma relação de confiança no Edu e na equipe, que eles aqui optaram por fazer essa mudança. Então, é isso que eu digo, as agências são feitas por pessoas, por isso que lá atrás, né, todo mundo, todas as agências tinham nome de dono, porque elas são feitas por pessoas. E eu acho que isso vai se construindo cada vez mais, e quanto mais você conhece as marcas, quanto mais as marcas permitem com que o casamento aconteça, e na primeira toalha jogada, molhada em cima da cama, você não se separa, você conversa, você vai construindo. As relações vão sendo melhoradas. Você já sabe onde você não pode errar. Você tenta não cometer os mesmos erros. Você vai evoluindo, vai crescendo. Então, eu acho que o nosso mercado, ainda bem, a gente ainda vê muito movimento de cada 1 ano, 2 anos, concorrência acontecendo em alguns anunciantes, mas também a gente vê vários anunciantes acreditando numa história de mais longo prazo. E é um ganha-ganha. Essa é a verdade. Quando você vê uma Volkswagen, uma Volks com uma UMAP, por exemplo, por, sei lá, 50 anos, comemorando o tempo que a TV tem de rede, eu falo, incrível. Então, estão construindo juntos, estão crescendo, então é um pouco disso. Talvez o Edu tenha vários anos com as marcas que ele está hoje, outras que estão chegando que vai construir.
Tudo para dizer assim, os anunciantes, eu acho que tem uma geração chegando de anunciantes também que está muito preocupada em construir, mas me surpreende, da mesma forma como eu falo para as agências, que poucos conhecem o nosso mercado. Eu quero ver muitos anunciantes no Sempre, eu quero ver muitos anunciantes dentro da UBAP conversando com a gente. A gente precisa falar sobre o nosso mercado, porque não adianta tratar propaganda como a gente compra a cadeira. Não se compra propaganda como se compra cadeira. Eu não vendo porco-parafuso. Eu vendo o trabalho intelectual. A gente vende outras coisas. Então, se a gente não entender, a gente não tem como fazer negócio. Você não entra para comprar um carro se você não entende o pneu do carro, o motor do carro. É a mesma coisa. O pneu do carro foi boa, né? Mas, de fato, eu acho que a gente tem... Tá na hora da gente conhecer um pouco mais o mercado. E aí, a hora que a gente conhece, as relações acontecem. Então, eu acho que tem uma geração, sim, chegando. E eu fico muito entusiasmada. Eu sou muito do que o Edu falou. Eu vejo um futuro brilhante. Quando eu vejo todo mundo fugindo, é porque ninguém sabe o que a gente está fazendo. Você tem algo a acrescentar nesse ponto? Eu acho que, de novo, a necessidade que os clientes têm de fazer as coisas de uma outra forma é que geram tantas oportunidades de criar negócios diferentes, né? Quando a gente criou a galeria, a palavra acho que mais a gente conversava entre a gente é desconforto. Assim. O que tem de desconforto no mercado? O que o mercado não está feliz? O que a gente não está feliz? Então, vamos atuar sobre isso. O mercado reclama muito de juniorização das equipes. Por que os times ficaram tão júniores? Porque tem uma pressão sobre margem. Os grupos compraram agências que tinham uma margem, hoje tem outra, e foram juniorizando os times. Então, deste incômodo dos clientes, a gente começou a criar coisas que atendam essas demandas, né? Será que eu posso pensar num modelo de sociedade onde eu ponho pessoas mais sêniores lidando com todos os projetos do cliente? Hoje a gente tem na agência 3 sócios fundadores e 16 outros sócios. Que a gente tem um programa de partnership que a gente foi copiar sem precisar fazer ciência de foguete dos fundos de investimento, das consultorias. Então, todos os projetos dos nossos clientes são tocados por algum dos sócios, sempre. Então, isso é um incômodo. Como que a gente cria para o mercado e pensa em estratégia para o mercado de out of home? Os clientes não estavam felizes com isso. Então, vamos criar um braço, que chama Vitrine, que atua só com profissionais focados em out of home. Hoje a galeria, 1 ano de vida, já é o maior comprador de mídia out of home no Brasil. Olha que bacana. Então, olhar para esses incômodos dos clientes, eu acho que é a forma que a gente tem de continuar levando esse mercado adiante com bastante força, né? Assim, tem muito incômodo na mesa, assim como tem incômodo das agências também. E eu tenho dúvida se os clientes estão conseguindo ouvir isso, porque se a gente é um fornecedor, um parceiro fundamental para o negócio deles, para a comunicação, eles deveriam prestar atenção na forma como a gente encara os desconfortos também. É fundamental entender o que está errado na relação. O que poderia ser diferente para ter um resultado diferente. Então, eu acho que é importante a gente ter essas discussões fundamentais, assim. Quero mudar tudo no modelo brasileiro. Mas por quê, né? O que é que está pegando? Deixa eu entender um pouco mais. Ter a senioridade de ter essas conversas, né? Eu estou muito satisfeito com a velocidade com que as inovações, pelo menos que a gente está trazendo para a mesa, estão sendo adotadas, né? A gente criou resposta, a gente criou um hub para criar só para TikTok, porque a gente percebeu que as marcas não conseguiram. Isso está sendo gerador de negócio. E eu estou vendo que estão surgindo modelos de agências que atendem justamente a desconforto dos clientes. Muitos modelos diferentes. Não existe mais modelo tradicional de agência. Como e aí você foca num nicho específico. Você pode focar num nicho, ou você pode ter tua estratégia. No nosso caso, você pode parar com esse negócio de falta 5 minutos, que o papo está muito bom aqui. Eu tenho que falar de um ponto ainda importante. Mas assim, eu acho que eu gosto muito desse papo, desse ambiente onde desconforto está gerando inovação na agência dela, na minha agência, no mercado, nas discussões do SEMP. O novo SEMP, ele é fruto de desconforto. A gente não pode, o que a gente não pode mais é ignorar os desconfortos. Onde estão... Tem que botar todos os elefantes, acho que na mesa, na sala, e enfrentá-los, né? E acho que muita coisa fica maior porque se fantasia, né? Porque daí vira tabu porque você não discute. E na hora que você fala, era só isso, né? O bicho não é tão grande quanto você imagina. Mas pra gente ir fechando, porque o nosso tempo está correndo, mas eu não poderia deixar de falar de um assunto que eu acho
que para mim talvez seja um dos principais hoje do nosso setor, que é a questão dos talentos, né. A Márcia falou algumas vezes aí sobre pessoas, sobre agência não é um lugar que trabalha 24/7, mas a gente sabe, né, que houve ou ainda há uma cultura, de muito dura na gestão de pessoas nas agências, né. E a gente também está vendo que novas gerações estão surgindo com demandas e com com comportamentos em relação ao mundo corporativo, não só no mercado publicitário, mas Sim. em geral, também muito desafiadores, né. Você criou uma agência no meio da pandemia, você também passou por uma transformação. Esta questão dos talentos, da gestão de pessoas, de ambientes mais saudáveis, da questão de saúde mental, enfim, é uma questão complexa, mas é só para a gente fechar o nosso papo aqui. Primeiro a Marcinha, como que você vê isso? Eu acho que eu sempre gosto de estudar história um pouco, sabe, Rê, porque eu acho que a gente também sempre critica e não olha para trás para entender como a gente chegou nisso. A gente precisa lembrar que as agências, por exemplo, a área de recursos humanos, cultura, não existiam. Eram áreas de back-office. Não são áreas que estavam dentro das agências, não existia esse olhar. Né? Eu sou de uma geração que eu vi assim, qualidade de vida para os seus avós. Aqui você trabalha 24/7. Quantas vezes eu ouvi isso? As agências nasceram sem processo. Né? Elas nasceram o modelo criativo se confundiu com o modelo de gestão organizacional. São coisas completamente diferentes. Dá para ter processo e criatividade. Né? Dá, aliás, super dá. Então, eu acho que a gente confundiu um pouco pela forma meio que orgânica que as agências foram aparecendo, e a gente acabou falhando em muitos quesitos. E eu acho que um deles é entender que é um ambiente feito por pessoas e que criatividade ela precisa ser semeada, né? A gente precisa de referências, a gente precisa ir ao teatro, a gente precisa ler livro, a gente precisa viajar, não importa o que seja, precisa descansar, dormir. E isso faz com que a criatividade seja melhor, isso faz com que as relações sejam melhores. Então eu acho que tem várias coisas ali acontecendo. A primeira delas é, sim, há um olhar de cultura organizacional, de recursos humanos de verdade, de olhar para as pessoas em primeiro lugar e isso estar conversado com os nossos clientes. Porque quando você está dentro de uma agência, se você não acordar com todas as frentes, né, o que deve ser feito na gestão de talentos, o qual vai aparecer na hora do almoço, o pedido à noite vai chegar todos os dias, isso acontece. Então, existe um acordo coletivo, eu diria, sendo feito, eu tenho maior gratidão pelas nossas marcas, porque todo mundo entende, é muito interessante, todo mundo fala, nossa, mas como você conversa? Somos todos seres humanos, e as conversas têm acontecido, eu vejo que há um Essa é movimento, uma dor sim, de um comum, né. cuidado generalizado de melhorar. Tem um outro lado que aí a gente começa a entrar em geração, né, o nosso mercado ele é implacável com 40, 50 a mais, né, quando você olha você não encontra essa inclusão etária, por exemplo, no nosso mercado, temos que atacar. Aí, bom, não vou entrar em todos que mas eu acho que, bem como o Edu falou, assim, existe sim hoje a preocupação, ela existe dentro da BAP, ela existe dentro da gestão das agências, como a gente pode fazer melhor, é um processo, é um processo. Dá pra gente acelerar? Sempre dá. Mas eu acho que a gente tem então, assim, a primeira coisa é, a preocupação ela é genuína e ela é um esforço, ela é um processo. Você não muda tudo do dia para a noite, mas sim seremos incansáveis até que isso não seja mais um assunto. Mas aí eu faço um parênteses que eu sempre apanho um pouco, mas eu sempre gosto de fazer, que eu acredito que as agências de publicidade não podem tutelar a infantilidade. E aí isso se mistura um pouco. Existe uma impressão especialmente para gerações que chegam, que as agências, de alguma forma, vão tutelar a infantilidade. Eu escuto assim: "Desenha meu plano de carreira". Não, eu não desenho plano de carreira, quem desenha o seu plano de carreira é você, eu posso te dizer o que eu posso te apoiar e criar condições para que o seu plano de carreira se torne realidade. Então tem um pouco de imaturidade e infantilidade, até porque as agências, de novo, apesar de terem processos hoje, apesar de todas as mudanças estarem acontecendo, existe uma percepção de eu diria de quase de infantilidade. Isso eu trato muito, eu sou um pouco implacável nisso, porque exceções acontecem, a gente vive um processo de mudança.
E eu acho que as gerações que estão chegando talvez não tenham a clareza do que nós tivemos. E aí eu acho que falta esse equilíbrio. Então, ao passo que para nós, de alguma forma, eu falo, principalmente quando foi muito sofrido, né? Sim. E eu não quero que isso seja o exemplo, né? Eu falo muito pouco disso porque não é o exemplo. Eu não quero que as pessoas achem que elas têm que varar à noite para sentarem, para terem uma posição como a que eu tenho. Muito pelo contrário. Quero que elas tenham muita vida para que elas cheguem muito melhor do que eu na posição que eu sento. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem que começar a equilibrar, que não é chegaram as férias e eu vou pro verão europeu, porque eu já escutei isso. Chegou a férias da faculdade, tempo geral, tchau. Oi, né? Falta compromisso, vontade de empreender, a vontade de mudar. Me traga a sua cabeça brilhante e compartilhe comigo os seus pensamentos. Me deixa aprender com você, porque a nossa geração fez muito isso. A gente tentou sempre trazer o nosso pensamento, a nossa mudança, quando a gente era a digitalização, a gente lutou por isso. Então eu tenho convidado todos os universitários e quem chega, né, até seus 30 anos, divide comigo, me ajuda a fazer melhor. Não fica só me criticando ou desistindo. Vamos fazer junto, vamos fazer melhor, a gente está aqui para isso, ninguém está falando que a gente está certo, mas a gente está disposto a construir. E eu sinto falta dessa vontade de empreender, dessa nova geração que chega, de empreender mesmo, de fazer a diferença, de chegar chegando. A Uhum. gente chegava chegando. E eu sinto muita vontade de ver essa geração, porque eu acho que tem uma geração brilhante, com uma cabeça muito diferente, capaz de transformar o mundo mesmo, mas eles precisam querer. É verdade. Vou trazer um olhar complementar só para não passar pelos pontos que a Márcia passou, que são fundamentais. O mundo mudou e algumas atitudes hoje não são aceitáveis mais, ainda bem, né? Só que, curiosamente ou paradoxalmente, décadas atrás, a gente se sentia muito mais orgulhoso de trabalhar nas empresas, ou nas agências, ou nas produtoras, ou nos veículos que a gente trabalhava, e muito em função, na minha opinião, e talvez eu esteja muito contaminado positivamente por isso, porque havia muita clareza da cultura, das características do lugar que você trabalhava. Você sabia exatamente por que você escolheu aquele lugar para trabalhar, por que aquele lugar te escolheu. E você não tinha dúvida nenhuma de se sentir orgulho do trabalho que você punha no ar, do trabalho que você punha na rua. Eu acho que a partir do momento que as empresas foram perdendo um pouco essa característica muito clara que vinha da personalidade do dono e que permeava a cultura do lugar, ficou muito mais evidente os problemas, né? Eu acho que a gente vive hoje, eu tendo a achar que essa geração nova tem muito para ensinar para a gente. Tem todos os problemas de falta, às vezes, de compreensão do que é uma relação de trabalho e tudo mais, mas, por outro lado, eles aceitam menos coisas que nós aceitamos no passado. Porém, se a gente construir lugares onde a cultura é muito forte, que fica claro desde o dia 1 aonde você está, fica mais fácil de você se engajar ou você rejeitar e ir procurar um outro lugar que tem mais a ver com você. Então, eu acho que o desafio para a nossa geração é voltar a construir lugares que não estão comprometidos com algumas atitudes do passado que hoje são inaceitáveis, mas que representam algo para essas pessoas, para essas novas gerações. Eu tenho uma filha de 20 anos. A minha filha, ela escolhe o produto que ela vai usar pela história do fundador, pelo que aquela empresa representa, e isso é um aprendizado para a gente. Então, uma empresa de futuro daqui para frente, seja em tecnologia, seja em publicidade, ela precisa ter claramente quais são os valores que ela representa. A gente, na galeria, está tentando fazer isso do dia 1. A gente faz um onboard no dia 1 e dá-lhe cultura. Para ficar bem claro para a pessoa para onde ela está indo. E eu acho que isso é uma outra coisa também. Assim, muitas vezes os jovens, eles vão trabalhar e não entendem nem para onde a empresa vai, o que a empresa quer ser, daqui 2 anos para onde a gente vai estar, né? Eu acho que se a gente der esse norte, a gente tem muito para tirar dessa geração. A gente ouve muita, e eu concordo com a Márcia, às vezes tem um certo exagero de vitimização e tudo mais, mas, por outro lado, tem uma consciência que eu acho que a gente não tinha, sabe? Sim. E que nos obriga a ser líderes diferentes. Eu preciso fazer a minha empresa representar algo para as pessoas que estão acordando de manhã, porque isso vai fazer toda a diferença no tipo de profissional que a gente vai ter. Eu sempre brinco com o meu time de liderança, eu digo, vocês querem aquele cara que está tomando banho de manhã e tem uma ideia para o teu cliente, ou se é aquele cara que está tomando banho de manhã e fala, lá vou eu para mais uma reunião,
A diferença não está no cara que te deu o briefing, não está no tempo que você tem para criar, não está nos recursos que você tem, está em entender por que diabo você está tomando banho para pegar um ônibus, pegar teu carro e ir até um lugar. Insight, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu insisto, antigamente a gente passou, né, Márcia? Nossa geração passou por coisas muito piores, mas a gente se engajava, a gente acreditava no líder, na empresa que a gente trabalhava, tinha uma clareza maior do que representava a Talent, do que representava as grandes, a MAP, as grandes marcas do passado. Eu acho que a gente precisa, eu encaro isso como o maior desafio da nossa geração. Como é que a gente empresta significado para os lugares onde as pessoas dedicam 8 horas do seu dia, 10 horas do seu dia, 2/3 da sua vida. Se não tiver significado, essas novas gerações não vão... Porque é uma relação de troca, né? Essa troca tem que ser vantajosa para todo mundo, né? E a gente tem que fazer novos combinados também. Bom, a gente está encerrando isso, mas eu acho assim, essa primeira temporada, o convite para a segunda já está de pé. E eu fico muito, muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que vocês são parte importante desse processo de transformação do novo SEMP. Sempre atentos, eu acho... Sabe, vocês reservam de fato, eu acho, nessa minha curta trajetória como diretora do SEMP, eu estou me surpreendendo muito positivamente com essa disposição genuína, porque é agenda, é disciplina, né? Vocês dirigem negócios grandes, mas vocês também estão preocupados com esse futuro. Eu acho que essa construção ela é coletiva, né? E acho que a gente tem essa responsabilidade. Então, eu sou muito grata a vocês. Obrigada, Marcinha. Obrigada, a você. Vivo sempre. É isso mesmo. É isso. Bora. O SEMPcast é uma iniciativa do SEMP, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção SEMP e Vértice Inteligência. O SEMPcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.